Continuando aí, vamos ver agora o gerador trifásico. O gerador trifásico, ele é composto de 3 conjuntos de bobinas defasadas de 120 graus. Então temos um defasamento de 120 graus entre elas, tá certo? De forma que as extremidades de cada conjunto podem ser interligadas formando um neutro, Então, pelo fato de elas terem 120 graus de defasagem, as tensões, a soma fasorial delas em qualquer ponto vai ser nula. Dessa forma, nós podemos formar o neutro a partir dessas 3 fases, tá? Então, aqui nós temos aqui a parte interna do gerador, tá certo? Nós temos aqui as bobinas defasadas, os conjuntos de bobinas defasados de 120 graus, tá certo? Cada conjunto desse vai gerar uma fase alternada, igual como nós vimos, através da lei de Faraday. Então, nós teremos aqui a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Esse sistema é chamado de ABCN. Aqui em Manaus, aqui no Brasil, geralmente ele é conhecido como RSTN, tá? RSTN. A norma, a NBR 5410, ela permite usar tanto o ABCN como o RSTN. Tratam-se da mesma coisa. Vamos utilizar os termos VF para tensão de fase e VFN para tensão, ou VFN para tensão de fase também. Qualquer um dos dois, quando eu falar VF ou VFN, eu estou falando da tensão de fase, tá? Tensão de fase, da fase em relação ao condutor neutro. Já se eu falar VL ou VFF, eu estou falando da tensão de linha, tá? A tensão entre duas fases, por exemplo, aqui, voltando, nós temos tensão de A para B, de A para B, de A para B, tá? Nós temos a tensão VAB, tá certo? Então essa seria a tensão de linha, tá? Ou tensão fase-fase. Mas geralmente aqui nesse texto a gente vai usar 90% dos casos VF para tensão de fase e VL para tensão de linha, tá? Em qualquer instante de tempo, a soma fasorial das 3 tensões de fase de um gerador trifásico é nula. Então, por isso que nós podemos formar um neutro aqui, tá? Justamente porque a soma fasorial das 3 tensões é nula. Mas para isso ele tem que ser equilibrado. Como que um gerador trifásico é equilibrado? Quando a impedância das bobinas é igual, tá? Quando a impedância das bobinas é igual, esse gerador ele é equilibrado. Então nós temos aí os fasores girantes, nós temos aí VAN, por exemplo, ou VF, tensão de fase A neutro, né? Então, nós temos uma tensão de fase aqui, nós temos tensão de fase aqui, nós temos tensão de fase aqui. Observe que de A para N nós temos que ter 120 graus, mas de A até C nós temos que ter 120 mais 120, que dá 240 graus. Você pode obter as outras tensões trabalhando do mesmo jeito que você trabalhava com vetores. Por exemplo, aqui nós podemos formar um paralelogramo, tá? Com duas tensões aqui de fase. Então, fase. E aqui nós teremos o que? A tensão de linha, tá? Então, a partir desse paralelogramo, a gente pode obter a tensão de linha. Como que a gente vai obter isso? Através do fator raiz de 3, tá? Vamos ver de onde surge esse fator raiz de 3 aqui. Montando esse paralelogramo aqui, a gente pode obter dois triângulos, né? Então, a gente tem aqui o paralelogramo, a gente pode obter dois triângulos, tá? Então, se a gente pegar e tirar esse triângulo aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, o VBN aqui, né? A gente vai ter o VAN aqui, tá? Então, duas tensões de fase. E a gente vai ter esse aqui que seria a tensão de linha, né? O VAB. Então, nós temos aqui, nós podemos utilizar a lei dos cossenos aqui, né? Onde a gente vai ter esse aqui ao quadrado, VL ao quadrado, igual, né? VL ao quadrado é esse aqui,
Aí a gente vai ter um primeiro VF ali ao quadrado, tá? Aqui e aqui. E a gente vai ter o segundo VF ao quadrado, tá? Então essa daqui é a lei dos cossenos, tá certo? A lei dos cossenos. Então você pode fazer VL ao quadrado igual a VF ao quadrado mais VF ao quadrado menos 2 VF cosseno de 120. Porém, o cosseno de 120 a gente sabe que ele é menos 0,5. Menos 0,5. Resolvendo algebricamente essa continha, a gente chega a VL ao quadrado igual a 3VF ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, nós temos aí o fator raiz de 3, tá? Nós temos o fator raiz de 3, tá? Então a tensão de linha, a VL, vai ser igual a raiz de 3 vezes VF, tá? Então daí que vem o fator, o termo raiz de 3. Então observe que a gente pode obter uma tensão de linha maior do que a tensão de fase. A ligação entre carga e gerador vai ser da seguinte forma. A primeira vai ser a ligação YY. Então a primeira vai ser a ligação YY. Se você olhar aqui, você vai ver que de cabeça para baixo nós temos dois Y, tá? Então você pode, o que que nós podemos tirar aqui? Que os nêutrons vão ser interligados, tá certo? Os nêutrons vão ser interligados. Então a primeira coisa, na ligação YY, os nêutrons vão ser interligados, tá certo? E as tensões de fase vão ser iguais. As tensões de fase vão ser iguais, tá? E as tensões de linha vão ser iguais. Então, tanto no gerador quanto na carga, a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase, tá? Então, aqui a tensão de fase é igual à tensão de fase, tá certo? Tensão de fase. Então, você pode ver aqui, ó. Aqui no gerador e aqui na carga, né? Então, como você pode ver, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. De A até C, eu tenho a tensão de linha, né? O VAC, certo? O VAC, que é essa mesma tensão aqui, ó. E essa mesma tensão aqui, tá certo? VAC, o VAC. O VAB, que é essa tensão aqui, ó. Ele vai ser igual a essa mesma tensão aqui, tá? Então, na ligação YY vai ser ligado dessa forma. Então, o mais importante é para você lembrar esse tipo de ligação, você vai lembrar que os nêutrons têm que ser interligados. Já na ligação Y delta, você vai ter um Y e um triângulo, também chamado de Y delta ou Y triângulo, ou estrela triângulo. Então, esse Y aqui também, eu esqueci de mencionar, também é chamado de ligação estrela, tá? Esse aqui é delta ou triângulo, tá? Então, Y ou estrela, delta ou triângulo. Então, vamos lá, ligação Y delta, ela vai ter o Y de cabeça para baixo, tá certo? E vai ter um delta. Agora a gente vai ter o delta aqui, tá? Então, qual é a diferença básica aqui nesse caso, quando a gente liga Y delta? Se você observar aqui, ó, atenção, VAC, VAC é essa mesma tensão aqui, ó, tá? Então, a tensão de fase do gerador, ou a tensão de linha do gerador, ela vai ser igual à tensão de fase da carga. Então aqui eu tenho o gerador e aqui eu tenho a carga. Então vai ser igual a tensão. Olha só o que acontece aqui. A tensão de linha do gerador, ó, essa tensão aqui, ó,
VAB. VAB não, VAC. Ela vai cair aqui, ó. VAC. Ou seja, a tensão de linha, essa aqui é a tensão de linha do gerador, tá? Gerador é igual a tensão de fase da carga, tensão de fase da carga, tá? Então essas duas ligações podem ser representadas também dessa forma que está descrita aqui, ó. Então você vai ver em circuitos de comando, em esquemas de comando, você vai ver dessa forma. Você pode ver dessa forma também a ligação, tá? Quais são as características que nós podemos tirar desses tipos de ligações? Na ligação triângulo, né? A ligação triângulo. No triângulo nós temos que a tensão de linha é igual a tensão de fase, tá? No triângulo nós temos que a tensão de linha é igual a tensão de fase, tá certo? Então, como acabamos de ver, então tensão de linha é igual a tensão de fase, tá? Então, tensão de linha, a tensão que chega na rede aqui, ó, ela vai ser igual a tensão de fase no triângulo. Tensão de fase, ó, como vocês podem ver, tá? Porém, a corrente de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, quando você vai ligar um motor, por exemplo, na partida, ele precisa de mais corrente do que no funcionamento normal. Então, o que que você vai fazer? Você vai acionar o motor através da ligação triângulo e depois, através de comando elétrico, você vai trocar para a ligação estrela ou Y. Por quê? Na partida ele precisa de mais corrente, então você vai ligar triângulo para obter uma maior corrente, tá? Depois que ele começar a funcionar, que ele vencer a inércia, você vai botar para a estrela, para poder você economizar energia. Já na ligação Y vai ser o contrário. A corrente de linha é igual a corrente de fase, porém a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então a tensão de linha aqui, ó, ela é maior do que a tensão de fase, ó, maior do que a tensão de fase, tá? Maior do que a tensão de fase. Raiz de 3 vezes a tensão de fase. E as correntes são iguais. Corrente de linha com corrente de fase. Então, esse daqui são duas formas de representar estrela e triângulo, tá certo? Então, o que nós podemos tirar de característica? Na ligação triângulo, a soma das correntes de fase é fasorial. Fasorial. Tá? Então, não é só chegar e somar. Então, se tu chegar e somar, dizer que a corrente de linha é igual a IF mais IF em qualquer ponto. Então, tem um ponto aqui, ó. Tá? Se tu dizer que a corrente de linha aqui, ó, igual a IF mais IF, não vai estar certo. Não vai estar certo, tá? Por quê? Porque a soma das correntes aqui é uma soma fasorial, tá? Uma soma fasorial. Na ligação estrela acontece com as tensões. A tensão são tensões fasoriais. Então também tu não vai conseguir somar com os valores deles reais, tá? Tu vai ter que somar na forma polar ou complexa, tá certo? Tem que somar fasores. A ligação delta não possui condutor neutro. Então isso aqui, ó, como eu falei, a ligação delta não possui condutor neutro, tá? Quando você liga em ligação triângulo ou delta, você não usa neutro. Na conexão estrela ou Y, se o sistema foi equilibrado, no condutor neutro não circula corrente, tá? Vou deixar um vídeo aí, um link de um vídeo do YouTube, de uma questão onde você vai ver claramente isso daí funcionando na prática, tá certo? Bora fazer um exemplo aqui. Seja uma carga ligada em estrela, sistema trifásico equilibrado, onde a tensão de linha é dada por VAB igual a 220, argumento 30 graus. Desenhe a tensão em um diagrama fasorial. Calcular sua tensão de fase. Então, se a gente desenhar esse diagrama, a gente vai ter aqui, ó, as tensões de fase, tá?
E aqui a gente vai ter a tensão de linha. Então a gente pode desenhar um triângulo aí, VF 220, tá? Observe que ele já está no valor RMS, tá no valor RMS, tá? Então a gente vai fazer aqui, eu vou usar aqui o cosseno, catetor posto sobre hipotenusa, e vai chegar no valor de VF igual a 110 raiz de 3, 110 raiz de 3, tá? Exemplo 2. Seja uma carga equilibrada alimentada em estrela por um gerador CA. Então, ligação YY aqui. Conectado também a estrela, como mostra a figura. Então, nós temos aqui, ó, ligação YY. Encontre os ângulos θ2, θ3 e o módulo das tensões de linha. Encontre as correntes de fase na carga e mostre que no neutro, nós temos a soma das correntes igual a zero no neutro, tá? Então, observe. Nós temos aqui, ó, VA igual a 120, argumento zero. Então, se o VA está funcionando no argumento zero, o 2, que é o B, ele tem que ser 120 graus. E o 3, ele tem que ser 240 graus, tá? Como eu falei, tem que ser defasado a 120 graus, o sistema ABCN, né? Então, de A para B 120 e de A para C 240, tá certo? Ele pede para calcular aqui o módulo das tensões de linha, tá? Então, como que você vai calcular o módulo dessas tensões de linha? Só lembrar que a tensão de linha aqui, ó, tensão de linha, tá? Ela vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, aqui tem o fase e linha, tá? Então, tenho aqui o triângulo. A gente montou daquela outra vez, aqui eu tenho 120 graus. Então, a tensão de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes 120 volts, tá? Raiz de 3. Então, só você multiplicar por 1,73 e encontrar um valor. As três tensões vão ser iguais. A letra B, ele quer que conte a corrente de fase e mostre que o condutor neutro, a soma é zero. Então, vamos lá. Primeira corrente de fase, você vai fazer a tensão de fase 1 dividido pela impedância 1. Então, a tensão de fase 1 é essa daqui. E a impedância, a gente vai calcular agora a impedância. Você vai olhar para cá e vai ver, ó. Eu tenho aqui um resistor de 3 ohms e um indutor de reatância 4 ohms, né? Então a impedância vai ser igual a R mais 3J. Transformando ela na forma polar, a gente vai ter aqui, ó, que o módulo de Z5 e o argumento da impedância é 36,87 graus, tá? Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, dividindo aí pela impedância, a gente vai ter esse resultado para a corrente, tá certo? Esse resultado para a corrente. O IF2 você vai fazer a mesma coisa, ó. Então, diminuindo aqui, ó, 120 metros, a gente vai ter esse resultado aqui para a corrente. E o IF3, mesma coisa também, você vai ter esse resultado agora, vezes 3 graus. Somando os três, lembrando, aqui tem uma soma fasorial. Então, observe aí que todas deram o mesmo valor aqui. O módulo, né? Então, vou botar o módulo evidente. Então, você tem que fazer a conta com os argumentos. Mas você tem que transformar esses argumentos para forma complexa, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, esse 36, por exemplo, ele vai ser esse primeiro aqui, ó. O 83 vai ser esse segundo aqui, ó. E o 120 vai ser o terceiro, tá certo? Se você fizer essa conta aqui, ó, se você pegar essa calculadora e tirar os cossenos e os senos, tá? Lembrando que você vai somar todos os complexos com complexos, tá certo? Complexos com complexos e reais com reais com
reais, tá? Então você vai ver que isso daqui tudo, se você fizer essa conta com a calculadora, você vai ver que isso aqui, essa soma dá zero. Ou seja, IN num circuito equilibrado é igual a zero, tá? E quando que ele vai ser equilibrado? Quando ele tiver impedâncias iguais, que vocês podem ver aqui, ó, nós temos sempre a mesma impedância, tá? Então, se ele tem impedâncias iguais, ele é equilibrado.